Eis que esse é o segundo vídeo do canal, pelo menos nesse formato aqui, né? Nesse formato mais ensaio, discussão, reflexão, blá blá blá. E esse tópico, né? Falar sobre pessoas ou a Europa em si, ele surgiu de uma reflexão que eu tava tendo comigo mesmo sobre muitas pessoas que vão, né, morar na Europa, enfim, vários países, não um país em específico, e sempre se fala da qualidade de vida que esses países oferecem, ou o equilíbrio entre vida e trabalho, segurança, enfim, qualidade de vida. E eu assisto algumas pessoas que estão morando em outros países e realmente é uma coisa que eu acho que é muito pessoal, né? Você ter escolhido ir morar para um outro país, enfim. Uh, e o que eu tenho para dizer sobre isso é realmente uma reflexão pessoal, assim, sobre o porquê. Talvez isso não seja um plano para mim, talvez não. Acho que com uma boa quantidade de certeza eu consigo dizer que não seja um plano para mim, mas eu quero sair do lugar comum de qualificar esse tipo de atitude, né? Esse tipo de ação que a pessoa tomou indo morar em um outro país, um país europeu. Por exemplo, ficar fazendo comparações do tipo o que é melhor, o que é ruim, ou conversões em dinheiro, ou enfim, qualquer tipo de coisa nesse sentido, porque tem muito isso por aí. Então eu quero trazer um outro tipo de reflexão. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu parto de um ponto de vista que é um adolescente, tá? Ou uma pessoa jovem que sempre olhou muito para o que era de outros países com muita admiração, chegando ao ponto de que as coisas que o país que eu vivia ou as coisas que estão no Brasil, que é o lugar que eu vivo, não me trouxessem nenhum tipo de admiração ou qualquer tipo de apelo, né, de eu gostar ou admirar e reconhecer que esse é um tipo de qualidade ou benefício que só existe aqui, sabe? De, por exemplo, quando muito jovem, gostar apenas de músicas que fossem de outros lugares e desqualificar o que era produzido culturalmente dentro do país, artisticamente, enfim, todo tipo de manifestação. E talvez muitas pessoas ainda estejam nesse lugar, né? Que é um lugar, às vezes, de você simplesmente não conseguir ver a profundidade que um tipo de manifestação tem e você acaba ficando preso a esse tipo de pensamento, de só achar que o que tá longe é bom e é melhor do que o que está ali no teu entorno é oferecido, né? Hoje em dia eu consigo perceber que uma pessoa que toma a decisão de migrar para um país como Europa ou sei lá, qualquer outro lugar, Ásia, que é menos comum, né, no Brasil, eu acredito, ou Estados Unidos, é uma pessoa que tem um modelo de pensamento diferente, um pouco talvez do meu, que é uma pessoa mais racional e mais desapegada às coisas que são do meu país, né? Mais racional no sentido de talvez conseguir medir as coisas de um jeito bem mais qualitativo mesmo, de, sei lá, fazer uma lista e perceber, tem tantas coisas aqui que vão fazer muito mais sentido na minha vida eu tomando essa decisão do que coisas que depõem contra esse tipo de decisão. Então eu acho que essas pessoas tendem a pensar mais dessa forma. Outra coisa que hoje em dia eu consigo perceber que isso, né, essa decisão que você toma de ir morar para um outro país, ela acaba se tornando uma decisão ou um projeto grande na sua vida. Ele vai acabar mudando muito do que você é e de como você faz as coisas, né? Por exemplo, se você quiser migrar, você vai ter que dar um jeito de conseguir isso, você vai ter que procurar isso, você vai ter que planejar isso e provavelmente ficar um bom tempo fazendo com que isso funcione e dê certo, né? Até você conseguir. E é possível que talvez nem consiga, porque pode não dar certo. Ou ainda não conseguir ver vários outros tipos de riqueza que o Brasil tem, por exemplo. Em pessoas, em lugares, em ideias e vários tipos de coisa que existem brasileiros, entende? E tudo isso me levou a começar a perceber,
né, já adulto, que existia alguma coisa ali pelo Brasil, entendeu? Pelo um amor, uma questão assim que talvez seja mais sentimental realmente, de conseguir reconhecer as coisas que são boas e perceber que elas fazem parte de quem eu sou, sabe? Que tudo o que me influenciou até hoje é isso. E a partir do momento que eu deixasse de estar aqui, talvez eu não me reconhecesse mais como pessoa, sabe? Como um indivíduo que é pertencente a algum lugar. Então, todo tipo de traço que é brasileiro, ele faz parte de quem a gente é, porque a gente nasceu aqui, viveu aqui, cresceu aqui, enfim. Ah, e isso faz muita diferença em toda a construção da nossa personalidade, né? E eu acho que essa descoberta, ela começa olhando para as pessoas, realmente, né? Porque apesar de ser um país, e esse vídeo não é para falar sobre os defeitos, é realmente para resgatar coisas que a gente não vê e, enfim, a vida das pessoas é isso, né? A gente passa rápido por um monte de coisa e muitas vezes esquece um monte delas. E, enfim, é preciso lembrar as coisas boas. Então, a maioria das pessoas no Brasil, elas são boas. E a gente acaba vendo sempre aquela coisa do número de pessoas, né? Uma pequena porcentagem de pessoas que acabam se sobressaindo e geralmente elas têm falas ou comportamentos ou ações que realmente não ajudam a construir uma imagem boa do que é ser um brasileiro, por exemplo. Mas existe até um conceito na comunicação que é um pequeno número de pessoas às vezes passa a impressão da opinião geral de alguma coisa porque elas são um pequeno número de pessoas barulhento, sabe? Por exemplo, se eu posto um vídeo e esse vídeo tem tantas mil visualizações, 100 mil visualizações. Esse vídeo teve 100 mil visualizações, mas as 20 pessoas que comentaram coisas ruins, entendeu? E todas as outras 100 mil pessoas talvez não gostaram ou gostaram, só que não quiseram exprimir as opiniões delas, entendeu? E isso faz com que às vezes a gente tenha essa presença do que é mal muito mais presente na nossa mente, sabe? Do tipo, esse número pequeno de pessoas acaba fazendo com que a opinião geral das coisas seja mais piorada, sabe? Isso tudo para dizer que o brasileiro ele tende a ser uma pessoa boa, no geral, né? Eu acredito que a maioria das pessoas são boas e é elas que fazem a diferença, é elas que têm feito as coisas acontecerem ao longo desse tempo todo, sabe? Uma outra coisa que chama muita atenção pra mim e nessa construção de descobrir as coisas do Brasil é que existem lugares no Brasil que só existem aqui, e lugares físicos mesmo, né? Lugares que são reconhecidamente brasileiros e muitas vezes nós brasileiros não conhecemos eles e não usufruímos deles, né? Do sentido de ir até o local ou usufruir desse local, poder utilizar dele como turista ou enfim, porque o Brasil é tão grande que às vezes a gente nem sabe que existe algum tipo de coisa numa região muito longe da nossa. Então, essa dimensão de que o Brasil é um país gigante, tipo, continental, e que tem coisas muito diferentes dependendo da região onde a gente tá, é uma coisa assim que também me faz perceber o quão esse país é rico, sabe? E diverso. A questão de história e origem, que acaba voltando um pouco ao que eu tava falando ali, de a personalidade da gente é muito moldada a tudo o que existe no país, né? Esses dias eu tava até refletindo sobre o quão governos antigos, desde a proclamação da República, têm influência em como o povo age hoje, né? Em como o povo toma decisões hoje. Desde que essa ideia de que existe um salvador ou um governante que vai ajudar a todos, né? Moldou muito a mente das pessoas a pensarem. Uma coisa que tem me ajudado muito a perceber isso foi ler esse livro aqui, que é do Érico Veríssimo, Incidente em Antares. E ele dá ele, claro, conta uma história, enfim, mas ele dá um contexto muito grande de político do Brasil. O Érico Veríssimo, ele é gaúcho, então, para quem não sabe, e então a formação do Rio Grande do Sul ou de toda essa história do estado tá muito presente na forma como ele escreve. Então,
A história toda é baseada no decorrer dessa história do Rio Grande do Sul e como o estado foi se formando, se moldando, e as guerras, enfim, a divisão socioeconômica do estado, tudo isso vai impactando e vai montando a história. E isso me fez citar isso, né, esse ponto de história e origem do brasileiro, porque realmente você começa a olhar isso, você começa a olhar para trás e ver essas coisas e você começa a ver como faz sentido a gente agir como a gente age hoje e tomar as decisões e muitas vezes esquecer, né, de momentos históricos importantes do Brasil para ficar olhando para o sucesso de outros lugares, outros países e muitas vezes esquecer de relembrar a nossa própria história para não tomar decisões que podem estar sendo precipitadas na história que está sendo escrita agora, sabe? Isso é muito interessante. E uma coisa que eu acho muito interessante de citar aqui nesse vídeo é que o Brasil é um país pacífico, tá? E o que que isso quer dizer, tá? O Brasil é um país pacífico. O Brasil tem um histórico de ter se envolvido nas guerras que aconteceram, sempre nos momentos finais, assim, né? Quando já estava claro que existia talvez um lado que já estava mais próximo de ganhar, ou uma decisão mais certa a se fazer. E ele sempre teve do lado vitorioso, mas sempre foi no último momento que ele tomou essa decisão de participar, né? Uh, das guerras. Mas enfim, a gente vive um momento bem curioso da história da humanidade, que é, por exemplo, a forma como os países estão mudando a maneira de lidar com essas guerras, né? Uh, Talvez esse vídeo nem virou mais sobre a Europa, né? Esse vídeo virou sobre o Brasil. Existe uma mudança que está acontecendo na Europa por toda essa questão da guerra da Ucrânia e os Estados Unidos estarem interrompendo a ajuda. Mudanças muito grandes na militarização da Europa, né? Por exemplo, países como a Alemanha já estão olhando de novo para a militarização do país, que era uma coisa que depois da Segunda Guerra Mundial não se pensava mais, porque os Estados Unidos tinham dito para a Europa que tudo ia ficar bem e os Estados Unidos iam ser a força que ia prover a segurança para eles, né? Então, nesse momento de mudança, onde a Rússia invade a Ucrânia e de maneira meio ambígua, parece estar caminhando para uma vitória. A Ucrânia já não está mais a nível de negociar sobre a própria independência dela. Os outros países europeus também começam a olhar para isso como: e se a Rússia continuar querendo aumentar esse campo de invasão ou esse campo de guerra? O que acontece com a gente que depende dos Estados Unidos para se defender, sabe? Então, é uma mudança muito grande e já está fazendo com que os países tomem decisões agora. E ainda sobre esse contexto, eu acho que tem uma citação do Einstein que eu acho interessante para esse momento, que é que ele dizia que ele não sabia como a Terceira Guerra Mundial seria, só sabia que a Quarta Guerra Mundial seria com paus e pedras. Voltando para o Brasil, tem o tópico diversidade, que eu acho que é um tópico que muitas vezes dispensa explicações, porque o Brasil é um país muito vasto, muito grande, cheio de culturas diferentes, cheio de pessoas diferentes, ideias diferentes. A região que você imaginar, você consegue perceber isso, esses traços diferentes. Eu sou uma pessoa que nasceu no Sul, que cresceu no Sul, enfim, e já tive a oportunidade de ir para o Nordeste, por exemplo, mas quero ir para o Norte, por exemplo, quero ir para outras regiões do Brasil e ver isso com os meus próprios olhos, né? Ver essa diversidade, ver comidas diferentes, pessoas diferentes, manifestações, elementos e ativos da cultura brasileira que fazem toda a diferença na construção da nação, né? O Brasil é um país gigante que, se você fosse desmembrar, por exemplo, em pedaços menores, seriam quase como regiões completas, né? Com manifestações muito específicas, todos unidos pelo português, mas com coisas que são muito típicas, às vezes, de cada região. Então, esse ponto de diversidade, ele é muito uma coisa do brasileiro, assim,
do Brasil, de ser algo realmente um ativo de como o brasileiro vê as coisas. Talvez a gente não use isso da melhor maneira possível, né? Não consiga ver isso como uma riqueza realmente que é, mas ela existe e pessoalmente, eu sou uma pessoa que tenho conseguido olhar mais para isso como um ativo, e entender mais e explorar mais esse tipo de coisa, de música, de todo tipo de manifestação, né, ideia, que existe e ver que isso faz parte do caldo cultural que o Brasil é e da pessoa que eu me tornei. Uma outra questão que acho que fez muita diferença na pandemia foi os serviços públicos do Brasil. A gente tem serviços públicos que muitas vezes são muito criticados, porém eu vejo que eles sim precisam de melhorias, né? Eles sim precisam dessa visão, mas eles precisam de visão de aprimoramento, né? E não uma visão de tipo, isso não funciona, isso é ruim. Eu acho que esse tipo de visão ele não agrega, ele não leva a gente de um lugar de um lugar A para o lugar B. Ele simplesmente critica e não promove nenhum tipo de melhoria concreta, nenhum tipo de mudança para que isso em algum momento se torne melhor. Por exemplo, o SUS fez total diferença na pandemia, né? Em um momento que foi difícil para o mundo inteiro, mas a gente tinha o SUS, que é um sistema unificado que fez vacinas chegarem a lugares muito difíceis de fazer chegar. Muitos países não têm esse tipo de organização, então olham para o Brasil com uma admiração, realmente, e é eficiente, salvo algumas melhorias que sim são necessárias, mas é isso, são melhorias e precisam existir para que as coisas continuem melhorando. Eu acho engraçado que esse vídeo ele tomou proporções tão diferentes, que talvez eu tenha chamado a tua atenção com a questão da Europa, mas eu te fiz olhar para dentro do Brasil, que é um país que tem tantas questões, se você for comparar com outros países, mas é um país tão jovem que é meio que até complicado você comparar com países que têm muito tempo de vida já, né? Que tem muito, já fizeram muita coisa que deu errado e conseguiram talvez chegar em um estado de bem-estar público muito melhor do que a gente tem no Brasil. Mas mesmo assim, o Brasil representa um estado de oportunidade muito grande, né? Porque se tem tanto problema, é sinal de que tem muita coisa para resolver. Então, é preciso pessoas inteligentes, né? E esse é um grande pesar das pessoas que vão embora do país e acabam indo viver em outros países, né? Porque os outros países talvez valorizam mais as suas pessoas, né? Talvez não. Isso é claro. O que dizer pra você que ficou até o fim aqui, né? Esse áudio no final ficou pavoroso, então muito, muito obrigado por você ter assistido até o final. Para concluir só essa ideia, eu acho que é interessante citar que uma experiência em outro país, com outra cultura, é algo muito, muito relevante para quem você é ou para quem você vai se tornar, porque isso vai te dar uma bagagem muito interessante, sabe? De outras culturas realmente têm o poder de fazer com que você enxergue as coisas de um jeito diferente, sabe? Interações que você vai ter em outra língua, as trocas, sei lá, em trabalho, ou viver realmente em um outro país vai te dar uma visão de mundo muito específica, né? Combinando com as coisas que você já viveu no seu país de origem. E eu acho que isso pode ser muito potencializado se você trouxer para o teu contexto de origem, realmente, né? No seu país, já que você vai ter visto coisas que talvez as pessoas com que você convive ou que estão no seu meio não têm ideia, né, do que aconteça. Hoje a gente tem muito mais acesso a essas coisas de outros países, outras culturas, mas eu acho que a vivência no local, assim, no lugar, deve ser muito mais transformadora ou enriquecedora do que algo que a gente vê na internet hoje, porque as coisas que a gente vê na internet acabam tendo uma característica tão efêmera que às vezes a gente nem assimila direito, não consegue conceber direito essas informações. E sobre migrar, eu acho que vai ser uma coisa muito específica, né, de uma pessoa para outra, porque vão ter pessoas que vão ter a vida 100% transformadas com essa atitude, se inserindo em uma outra cultura e algumas outras não vão se adaptar, né? Seja pela língua,
pelos próprios costumes daquele lugar. Às vezes o clima, né, é uma coisa que pega muito para algumas pessoas. Em resumo, eu acho que é uma coisa muito específica de cada pessoa e como cada pessoa mede o que é bom para si mesma. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa o seu gostei aí para eu saber que você está gostando desse conteúdo. Se você tiver alguma ideia interessante para agregar, para comentar, para colaborar com esse conteúdo, para deixar ele ainda melhor, comenta aí embaixo. E é isso. Até a próxima.